Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Química para Universidades e Concursos. Eu sou Aldimar, professor de Química, e nesse vídeo resolverei questão do concurso para professor de Química do Colégio Pedro II, que ocorreu em 2016. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos conteúdos que estão sendo postados. Vamos então à 18ª questão. A questão diz o seguinte: a síntese orgânica consiste na construção de moléculas orgânicas por meio de processos químicos. Considere a rota sintética a seguir. E então é apresentada uma rota sintética em que, na primeira etapa, o propeno reage com o ácido bromídrico para formar um composto A. Na segunda etapa, esse composto A reage com o benzeno na presença de brometo de alumínio, que é o catalisador, para formar um composto B. E na terceira e última etapa, esse composto B reage com cloro, ou seja, sofre uma cloração na presença de um catalisador, que nesse caso é o cloreto de ferro, para formar um composto C. E a questão que quer saber é o seguinte: a nomenclatura do composto predominante nessa síntese. O composto predominante nessa síntese, o composto principal é o composto C. E no caso de haver a formação de isômeros, a questão quer saber qual isômero será formado em maior escala, ou seja, qual será o composto C. Vamos então à resposta. Bem, a primeira etapa dessa reação é uma adição, certo? A gente tem que um dos reagentes é o propeno, um alceno. Aqui está desenhada a estrutura plana do propeno, reagindo com o ácido bromídrico, Então, na primeira etapa dessa reação, o que acontece nessa adição, essa dupla ligação, uma dessas duas ligações no propeno, vai atacar o próton do ácido bromídrico, que tem facilidade em sair, certo? Porque está ligado a um elemento altamente eletronegativo, provocando assim uma cisão heterolítica desse par de elétrons, ou seja, o par de elétrons dessa ligação, aqui ficará com o bromo, e esse hidrogênio se ligará a um dos carbonos que anteriormente compunha a dupla ligação. Então, onde é que esse hidrogênio vai ligar? Vai ligar no carbono mais hidrogenado, certo? Que é o carbono mais negativo, digamos assim. O carbono que tem uma carga parcial mais negativa. E esse hidrogênio ele é bem positivo, então vai ter mais afinidade pelo carbono que for mais negativo, certo? Então vai ligar esse primeiro carbono aqui. E esse automaticamente, quando essa ligação se desfaz, esse carbono central adquire uma carga parcial. Adquire uma carga positiva, É formado então o chamado carbocátio, que é o cátio de carbono. Quando acontece isso, o íon brometo, que tem afinidade por cargas positivas, é um nucleófilo, ataca esse carbocátio e estabelece uma ligação com ele. Ou seja, estabelece a tetravalência do carbono, que tende a fazer 4 ligações. E com isso é formado aqui o produto, que é um haleto de alquila, que no caso é o 2-bromo-propano. Portanto, 2-bromo-propano é o composto A, certo? Por que 2-bromo-propano? Só para lembrar, recapitular, porque o bromo está na posição 2, aqui está no carbono 2, A etapa seguinte é uma alquilação, ou seja, esse haleto de alquila aqui, que é o composto A, vai reagir com o benzeno e provocar a alquilação desse aromático. Então o que acontece? Essa reação é catalisada, ou seja, ela precisa de um catalisador para ativar esse reagente. Aí o reagente a ser ativado é o haleto de alquila. Então nessa etapa da reação, inicialmente ocorre
a ativação desse hálito de alquila. Como é que isso ocorre? Primeiro, o catalisador ataca esse bromo, provocando aqui uma cisão heterolítica entre esse bromo e o grupo alquila, ou seja, entre esse bromo e o carbono. Então, esse par de elétrons aqui vai com o bromo, tá? Esqueci de desenhar, mas estou corrigindo aqui agora. Quando isso acontece, a gente tem a formação de dois produtos intermediários, digamos assim, dois intermediários, né? Que é esse composto aqui do catalisador ligado ao bromo e o grupo alquila, que é o grupo que tem um carbocátio, ou seja, um carbono positivo. Quando isso acontece, a dupla ligação do anel aromático ataca esse carbocátio para estabelecer uma ligação entre um dos carbonos que compõe dada a dupla ligação e esse carbocátio, né? Quando isso acontece, o hidrogênio ao qual esse carbono que ligou com o grupo alquila está ligado, é então atacado pelo bromo, né, que está ligado ao catalisador, que tem uma afinidade por esse núcleo de hidrogênio. Essa quebra é heterolítica, ou seja, o par de elétrons volta ao anel aromático, restabelecendo a dupla ligação que foi desfeita para ligar com o carbono. Consequentemente, essa ligação de bromo com o hidrogênio também provoca a cisão heterolítica entre o bromo e o catalisador, ou seja, o catalisador é regenerado, né? Volta à condição inicial. A gente tem como subproduto o ácido bromídico e o isopropilbenzeno, que é esse composto aqui. Isopropilbenzeno porque está aqui o grupo isopropil ligado ao benzeno, tá? Então a nomenclatura é essa, que é o composto B. Na terceira e última etapa, ocorre a cloração do isopropilbenzeno, né, do composto B formado na etapa anterior. Então, como é que isso ocorre? A reação também é catalisada, né, ou seja, antes de tudo ocorre a ativação do reagente por meio do catalisador. Isso ocorre quando o catalisador, né, o cloreto de ferro, né, estabelece uma ligação com o cloro, ataca um dos átomos da molécula de cloro, né? Isso força uma quebra dessa molécula de cloro, uma quebra heterolítica, tá? Quando isso acontece, um desses átomos de cloro, o que não está ligado diretamente ao catalisador, é atacado por uma dupla ligação do anel aromático, tá? E é estabelecida então uma ligação entre um dos carbonos do anel aromático e esse cloro. Quando isso acontece, o carbono, né, obviamente um carbocátio vai ser formado aqui, porque essa dupla ligação é desfeita para que seja estabelecida uma ligação com o cloro. Esse cloro com o rompimento dessa ligação entre esses dois cloros aqui, ele fica carregado negativamente e ataca um núcleo de hidrogênio, ou seja, um hidrogênio ligado ao átomo de carbono que se ligou ao cloro, e ocasiona a quebra dessa ligação. Então essa ligação aqui é quebrada heteroliticamente. E o par de elétrons retorna ao anel aromático, né, restabelecendo a ligação dupla que outrora foi desfeita para que o anel se ligasse ao cloro. E o carbocátio que havia sido formado anteriormente não existe mais. Com isso,
quando esse cloro aqui se liga a esse hidrogênio, ele também se desliga, digamos assim, né? Também heteroliticamente do catalisador. E como subproduto a gente tem formado o ácido clorídrico, formado pela ligação desse cloro com esse hidrogênio aqui, certo? E o produto principal nesse caso é o cloroisopropilbenzeno. Isopropil, grupo cloro, em posições para um em relação ao outro, né, ligado ao benzeno, para isopropilbenzeno. Então esse é o composto C, é o composto principal nesse processo. Ah, professor, mas por que é o para-isopropilbenzeno e não o orto-isopropilbenzeno? Bem, como a gente pode perceber aqui, né, o grupo que anteriormente estava ligado a esse anel aromático, ao benzeno, é o grupo isopropil, que é um grupo eletrodoador. E esse tipo de grupo, quando ligado a um anel aromático, ele favorece a substituição eletrofílica nas posições orto e para. Ativa o anel nas posições orto e para. Então essa substituição poderia ocorrer também na posição orto, mas por que vai ocorrer em maior escala na posição para? Porque o grupo isopropil é um grupo relativamente grande, não é tão pequeno, então ele ocasiona certo efeito estérico, que faz com que a substituição ocorra com maior facilidade, ou seja, com que o cloro ligue com mais facilidade na posição para. Voltando até a questão, encontramos a opção correta na letra A. O composto C é o para-cloroisopropilbenzeno.